Quem pensa enriquece, capítulo 12. O cérebro, uma estação transmissora e receptora de pensamento. 12º passo para a riqueza. Há mais de 20 anos, o autor, que trabalhava com o falecido Dr. Alexander Graham Bell e o Dr. Elmer Gates, observou que todo o cérebro humano é uma estação que transmite e recebe a vibração de pensamento. Através do éter, de maneira semelhante àquela empregada pelo princípio de transmissão do rádio, todo o cérebro humano é capaz de captar vibrações de pensamento que estão sendo liberadas por outros cérebros. Com relação à afirmação feita no parágrafo anterior, compare e considere a descrição de imaginação criativa fornecida no capítulo sobre imaginação. A imaginação criativa é a estação receptora do cérebro, que recebe pensamentos liberados pelo cérebro de outras pessoas. Ela é a agência de comunicação entre a mente consciente ou racional e as 4 fontes das quais se pode receber estímulos de pensamento. Quando estimulada ou intensificada em um elevado índice de vibração, a mente se torna mais receptiva à vibração de pensamento que chega a ela pelo éter a partir de fontes externas. Esse processo de intensificação acontece por meio das emoções positivas ou das emoções negativas. Por intermédio das emoções, as vibrações de pensamento podem ser aumentadas. As vibrações de um padrão extraordinariamente alto são as únicas captadas e transmitidas pelo éter de um cérebro a outro. Pensamento é energia viajando em um padrão de vibração extraordinariamente alto. O pensamento que foi modificado ou intensificado por qualquer uma das principais emoções vibra em um padrão muito mais elevado que o pensamento comum. E é esse tipo de pensamento que passa de um cérebro para outro por intermédio da máquina de transmissão do cérebro humano. A emoção do sexo está no topo da lista das emoções humanas com relação à intensidade e força propulsora. O cérebro estimulado pela emoção do sexo vibra em uma frequência muito mais rápida em relação a quando a emoção está em repouso ou ausente. O resultado da transmutação do sexo é o aumento do padrão de vibração de pensamentos até um ritmo em que a imaginação criativa se torna altamente receptiva a ideias, que ela capta do éter. Por outro lado, quando o cérebro está vibrando em uma frequência rápida, não só atrai pensamentos e ideias liberados por outros cérebros, por meio do éter, como também dá aos próprios pensamentos do indivíduo aquele sentimento que é essencial antes de esses pensamentos serem captados e postos em prática pela mente subconsciente. Portanto, você vai ver que o princípio de transmissão é o fator por meio do qual você mistura sentimento ou emoção aos pensamentos e os transmite para a mente subconsciente. A mente subconsciente é a estação transmissora do cérebro, pela qual as vibrações de pensamento são transmitidas. A imaginação criativa é a estação receptora pela qual as vibrações de pensamento são captadas do éter. Junto com os importantes fatores da mente subconsciente e a faculdade da imaginação criativa, que constituem as estações transmissoras e receptoras da sua máquina de transmissão mental, considere agora o princípio de autossugestão, que é o meio pelo qual você pode colocar em operação sua estação transmissora. Com as instruções descritas no capítulo de autossugestão, você foi informado sobre o método pelo qual o desejo pode ser transmutado em seu equivalente monetário. A operação de sua estação transmissora mental é um procedimento comparativamente simples. Você só tem 3 princípios para ter em mente e aplicar quando quiser usar sua estação transmissora: a mente subconsciente, a imaginação criativa e a autossugestão. Os estímulos pelos quais você põe esses 3 princípios em ação foram descritos. O procedimento começa com desejo. As maiores forças são intangíveis. A depressão levou o mundo ao limite da compreensão das forças que são intangíveis e invisíveis.
No passado, o homem dependeu demais dos sentidos físicos e limitou seu conhecimento às coisas físicas que ele podia ver, tocar, pesar e medir. Agora entramos na mais maravilhosa de todas as eras, aquela que vai nos ensinar alguma coisa sobre as forças intangíveis do mundo que nos cerca. Talvez devamos aprender, enquanto vivemos esse tempo, que o outro eu é mais poderoso que o eu físico que vemos no espelho. Às vezes, os homens falam com descaso sobre os intangíveis, as coisas que não podemos perceber por nenhum dos 5 sentidos. E quando os ouvimos, devemos lembrar que todos nós somos controlados por forças invisíveis e intangíveis. A humanidade como um todo não tem o poder de enfrentar ou controlar a força intangível contida nas ondas do oceano. O homem não tem a capacidade de entender a força intangível da gravidade, que mantém esta pequena terra suspensa no ar e impede que os homens caiam dela, e tem menos ainda o poder de controlar essa força. O homem é inteiramente subserviente à força intangível que acompanha uma tempestade e é igualmente impotente na presença da força intangível da eletricidade. Não, ele nem sabe o que é eletricidade, de onde ela vem ou qual é o seu propósito. Nem é esse o fim da ignorância do homem sobre as coisas invisíveis e intangíveis. Ele não entende a força intangível e a inteligência contida no solo da terra, a força que dá a ele cada porção de comida que come, cada peça de roupa que veste, cada dólar que leva nos bolsos. A dramática história do cérebro. Por último, mas não menos importante, o homem, com toda a sua alardeada cultura e educação, entende pouco ou nada da força intangível, a maior de todas as intangíveis, do pensamento. Ele sabe pouco sobre o cérebro físico e sua vasta rede de complexo maquinário pela qual o poder de pensamento é traduzido em seu equivalente material, mas está entrando agora em uma era que deve lançar luz sobre o assunto. Homens da ciência já começaram a voltar a atenção para o estudo dessa coisa estupenda chamada cérebro e, embora estejam ainda no jardim de infância de seus estudos, descobriram conhecimento suficiente para saber que o quadro de distribuição central do cérebro humano, o número de linhas que conectam as células cerebrais entre si, é igual ao número 1 seguido por 15 milhões de dígitos. O número é tão estupendo, disse o Dr. Judson Herrick, da Universidade de Chicago, que valores astronômicos associados a centenas de milhões de anos-luz se tornaram insignificantes comparados a ele. Determinou-se que há de 10 bilhões a 14 bilhões de células nervosas no córtex cerebral humano e sabemos que elas são arranjadas em diferentes padrões. Esses arranjos não são aleatórios, são organizados. Métodos recentemente desenvolvidos de eletrofisiologia extraem correntes de ação a partir de células localizadas muito precisamente ou fibras com microeletrodos, as amplificam com tubos de rádio e registram possíveis diferenças de até 1 milionésimo de volt. É inconcebível que uma rede de maquinário tão complexo deva existir apenas para executar as funções físicas incidentais ao crescimento e manutenção do corpo físico. Não é provável que o mesmo sistema que fornece às células cerebrais os meios para se comunicarem umas com as outras forneça também os meios de comunicação com outras forças intangíveis. Depois que este livro foi escrito, pouco antes de o manuscrito ter ido para o editor, o The New York Times publicou um editorial mostrando que pelo menos uma universidade e um investigador inteligente do campo dos fenômenos mentais estão realizando pesquisa organizada pela qual chegaram a conclusões que se assemelham a muitas descritas neste e no próximo capítulo. O editorial analisou de maneira breve o trabalho realizado por Dr. Ryan e seus associados na Duke University, a saber: o que é telepatia?
Um mês atrás, mencionamos nesta página alguns dos impressionantes resultados obtidos pelo professor Ryan e seus associados na Duke University, a partir de mais de 100 mil testes para determinar a existência de telepatia e clarividência. Esses resultados foram resumidos nos 2 primeiros artigos na Harper's Magazine. No segundo, que apareceu agora, A.H. Wright tenta resumir o que foi aprendido, ou o que parece razoável inferir em relação à natureza exata desses modos extrasensoriais de percepção. A real existência de telepatia e clarividência agora parece enormemente provável como resultado dos experimentos de Ryan. Vários participantes foram solicitados a identificar tantas cartas quantas pudessem de um baralho especial, sem olhar para elas e sem o outro acesso sensorial a elas. Descobriu-se que cerca de 20 homens e mulheres eram capazes de identificar de maneira regular e corretamente tantas cartas que não havia uma chance em muitos milhões de terem conseguido a proeza por sorte ou acidente. Mas como eles fizeram? Esses poderes, presumindo que existam, não parecem ser sensoriais. Não há órgão conhecido para eles. Os experimentos funcionaram igualmente bem em distâncias de várias centenas de quilômetros e na mesma sala. Esses fatos também descartam, na opinião do Sr. Wright, a tentativa de explicar telepatia ou clarividência por meio de qualquer teoria física de radiação. Todas as formas conhecidas de energia radiante declinam inversamente ao quadrado da distância percorrida. Telepatia e clarividência, não. Mas elas variam por causas físicas, como nossos poderes mentais. Ao contrário da opinião disseminada, elas melhoram não quando o participante está dormindo ou meio adormecido, mas pelo contrário, quando ele está desperto e alerta. Ryan descobriu que um narcótico reduz invariavelmente a pontuação do participante, quando um estimulante sempre a aumenta. O agente mais confiável parece não poder alcançar uma boa pontuação a menos que se esforce para fazer seu melhor. Uma conclusão a que Wright chega com alguma confiança é que a telepatia e clarividência são realmente um só e o mesmo dom, isto é, a faculdade de ver a carta voltada para baixo e sobre a mesa parece ser exatamente a mesma que ler um pensamento residente em outra mente. Há vários motivos para acreditar nisso. Até agora, por exemplo, os 2 dons foram encontrados em todas as pessoas que os apreciam. Em todas, até agora, os 2 tinham quase exatamente o mesmo vigor. Telas, paredes, distâncias não têm efeito sobre um ou outro. Wright avança a partir dessa conclusão para expressar o que ele apresenta como não mais que um mero palpite de que outras experiências extrasensoriais, sonhos proféticos, premonições de desastre e coisas do tipo também podem ser parte da mesma faculdade. O leitor não precisa aceitar nenhuma dessas conclusões, a menos que considere necessário, mas as evidências acumuladas por Ryan são impressionantes. À luz do anúncio do Dr. Ryan em relação às condições sobre as quais a mente responde ao que ele chama de modos de percepção extrasensoriais, sinto-me agora privilegiado por contribuir com esse depoimento, afirmando que meus associados e eu descobrimos o que acreditamos serem as condições ideais sob as quais a mente pode ser estimulada, de forma que o 6º sentido, descrito no próximo capítulo, possa ser posto para funcionar de um jeito prático. As condições a que me refiro consistem em uma aliança de trabalho próxima entre mim e 2 membros de minha equipe. Por meio de experimentação e prática, descobrimos como estimular a mente, aplicando o princípio usado em relação aos conselheiros invisíveis, descrito no próximo capítulo, de forma a podermos, por um processo de mistura das nossas 3 mentes, encontrar a solução para uma grande variedade de problemas pessoais trazidos por meus clientes. O procedimento é muito simples. Sentamos em volta de uma mesa de reuniões,
colocamos com clareza a natureza do problema que temos que tratar, depois começamos a discuti-lo. Cada um contribui com todos os pensamentos que surgirem. O estranho nesse método de estimulação mental é que ele coloca cada participante em comunicação com fontes desconhecidas de conhecimento alheias à sua experiência. Se você entende o princípio descrito no capítulo sobre Mastermind, certamente reconhece o procedimento de mesa redonda aqui descrito como uma aplicação prática do Mastermind. Esse método de estimulação mental, por discussão harmoniosa de assuntos definidos entre 3 pessoas, ilustra o uso mais simples e mais prático do Mastermind. Adotando e seguindo um plano semelhante, qualquer aluno desta filosofia pode se apoderar da famosa fórmula Carnegie, descrita resumidamente na introdução. Se a esta altura isso não tem nenhum significado para você, marque esta página e a leia novamente depois que terminar o último capítulo.